E se a oração mais poderosa que você nunca fez é exatamente a que Davi usou quando cercado por inimigos? As Escrituras nos revelam em Salmo 35:1. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que me combatem. Você já sentiu que pessoas estão tramando contra você? Que há quem sorri na sua frente, mas trabalha contra você por trás? Que enquanto você busca a paz, outros planejam sua destruição? Já se perguntou como orar quando não são demônios invisíveis, mas pessoas reais que te atacam? E se isso acontece porque você nunca aprendeu a orar o Salmo 35, a oração de guerra para quando inimigos humanos se levantam contra você? E se o verdadeiro problema não é que você tem inimigos, mas que você não sabe como clamar a Deus quando pessoas reais conspiram seu mal? Se você respondeu sim, você precisa entender algo urgente. Estudos sobre os Salmos mostram que 72% dos cristãos nunca foram ensinados sobre as orações imprecatórias de Davi, aquelas onde ele clama por justiça divina contra inimigos. Neste vídeo, você vai descobrir o contexto real do Salmo 35 e por que Davi orou assim. Como usar essa oração quando pessoas conspiram contra você. A diferença entre vingança carnal e justiça divina. O protocolo completo para orar Salmo 35 com poder e proteção. Porque Jesus não anulou essas orações, mas as cumpriu. Baseado nas Escrituras Sagradas, no exemplo de Davi perseguido por Saul e inimigos, e na sabedoria de homens de Deus que clamaram por justiça divina, vamos descobrir como orar com autoridade quando cercado por adversários. Seja bem-vindo ao Anseio por Deus, um espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui, exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora para corações sedentos da presença de Deus. Antes de começarmos, preciso saber, você está realmente pronto para aprender a orar com ousadia diante de Deus quando seus inimigos se levantam? Se sim, escreva nos comentários, Deus peleja por mim. Isso não é apenas um comentário. É você declarando que confia que o Senhor dos Exércitos luta suas batalhas. É o momento em que você decide clamar com a mesma confiança que Davi teve. Vamos juntos. Existe um tipo de oração que a igreja moderna evita, orações onde você pede que Deus lute contra seus inimigos. Salmo 35 é uma dessas orações. E Davi não está brincando. Versículos 1-3. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que me combatem. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha defesa. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Davi está literalmente pedindo que Deus pegue armas e lute por ele. Escudo, rodela, lança, linguagem de guerra, não é metáfora suave. É clamor de homem sob ataque real, pedindo intervenção divina real. Contexto histórico. Davi provavelmente escreveu este salmo quando Saul o perseguia para matá-lo, ou quando seus próprios homens de confiança o traíram, ou quando falsos acusadores levantaram testemunho mentiroso contra ele. A situação era pessoas reais, com poder real, planejando destruição real de Davi. Imagine que você está sendo caluniado no trabalho por alguém que quer sua posição. Mentiras sendo espalhadas, reputação sendo destruída, oportunidades bloqueadas. E o causador sorri para você como se nada estivesse acontecendo. Você ora pedindo que Deus mude o coração da pessoa. Mas nada muda, pelo contrário, os ataques aumentam. O que você faz? A maioria dos cristãos responde, continue orando pela pessoa, abençoe quem te amaldiçoa, seja paciente. E está certo, até certo ponto. Mas há momento onde você precisa clamar por justiça divina. E Salmo 35 é esse tipo de oração. Estudos nos Salmos mostram que há mais de 60 passagens onde Davi clama por intervenção de Deus contra inimigos. Não é exceção, é padrão bíblico. E você vai entender porque Deus não apenas permitiu, mas inspirou essas orações.
O problema é que a igreja moderna transformou o cristianismo em pacifismo total, onde você nunca pode pedir justiça divina. Enquanto a Bíblia ensina a clamar por justiça e deixar vingança com Deus, igrejas ensinam a aceitar tudo calado, sem nunca orar contra oponentes. Enquanto Davi pedia proteção ativa de Deus contra inimigos, muitos hoje acham que orar assim é falta de amor. Enquanto as Escrituras mostram Deus guerreando a favor de seu povo, cristianismo moderno prega passividade total. Observe a diferença. Davi orou o Salmo 35 e Deus interveio. Saul caiu em batalha. Inimigos de Davi foram confundidos. Traidores foram expostos. Davi foi exaltado como rei. A oração funcionou porque Davi não estava pedindo vingança pessoal. Estava pedindo justiça divina. Paulo confirma em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você não sabe a diferença entre vingança e justiça divina, 3 erros acontecem. Primeiro, você sofre calado achando que é virtude. Não é. É negligência de clamar ao Deus justo. Você deixa opressores sem consequências e vítimas sem defesa. Deus quer que você clame por justiça. Segundo, você tenta se vingar sozinho, porque ninguém te ensinou que pode pedir que Deus faça justiça. Aí você peca tentando fazer o trabalho que é de Deus. Vingança sua é pecado. Vingança de Deus é justiça. Terceiro, você perde a oportunidade de ver Deus guerrear a seu favor. Porque oração como o Salmo 35 é convite para Deus entrar na batalha. Quando você não clama, você luta sozinho. Quando clama, Senhor dos Exércitos peleja por você. E aqui está a verdade que liberta. Deus não se ofende quando você pede que Ele lute contra seus inimigos. Ele se ofende quando você não confia nele o suficiente para clamar. Se você está cansado de sofrer ataques, calado sem saber como orar, você está pronto para aprender o protocolo de Salmo 35. Mas Deus nos deu modelo de oração para quando inimigos conspiram. Salmo 35 tem estrutura específica que você pode seguir. Não é fórmula mágica, não é manipulação de Deus. É alinhamento com a justiça divina expressa em oração ousada. Aqui está a estrutura do Salmo 35 e como aplicar hoje. Parte 1. Clame por intervenção divina ativa, versículos 1 a 3. Davi não ora: Senhor, ajuda-me a ter paciência com meus inimigos. Ele ora: Senhor, lute contra eles. Pegue armas, obstrua o caminho deles. Como orar assim hoje? Senhor, eu peço que Tu entres nesta batalha, que Tu peleje contra aqueles que conspiram meu mal, que Tu sejas meu defensor, que Tu bloqueies os planos dos que planejam minha destruição. Levanta-te como guerreiro a meu favor. Você não está pedindo que Deus mate seus inimigos, está pedindo que Deus intervenha com sua justiça e poder. Grande diferença. Parte 2. Peça confusão e derrota dos planos malignos, versículos 4 a 6. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a palha diante do vento, quando o anjo do Senhor os impelir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Davi está pedindo que os planos sejam frustrados, que confusão caia sobre conspiradores, que o que planejaram contra Davi volte contra eles mesmos. Como orar assim hoje? Senhor, que os planos dos meus adversários sejam confundidos, que o mal que planejaram contra mim não prospere, que eles tropecem no próprio mal que tramaram, que suas estratégias sejam expostas e frustradas. Envie teus anjos para bloquear cada investida. Parte 3. Declare que você não merece o ataque, versículos 7 a 8. Porque sem causa esconderam de mim a rede na cova, sem razão a cavaram para a minha vida. Sobrevenha-lhe destruição sem que o saiba.
prenda-o à rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. Davi está afirmando: eu não fiz nada para merecer isso, e pede que a própria armadilha que prepararam os capture. Como orar assim hoje? Senhor, tu sabes que não causei este mal. Tu conheces minha inocência nesta situação. Que a armadilha que prepararam para mim os capture. Que caiam na cova que cavaram. Que experimentem a destruição que planejaram para mim. Parte 4. Prometa louvar a Deus pela libertação. Versículos 9 a 10. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Davi já está louvando antes de ver resposta. Fé declarada em vitória futura. Como orar assim hoje? Senhor, eu te louvarei pela vitória que ainda verei. Minha alma se regozija, porque sei que tu me livrarás. Não há ninguém como tu que defende o fraco contra o forte. Eu declaro minha confiança antes de ver manifestação. Parte 5. Exponha falsas acusações. Versículos 11 a 16. Davi detalha como testemunhas falsas se levantaram. Como pessoas que ele ajudou o traíram. Como zombam dele quando está caído. Como orar assim hoje? Senhor, tu vês as mentiras sendo espalhadas sobre mim. Tu conheces cada calúnia. Tu sabes quem eu ajudei e que agora me ataca. Exponha toda falsidade. Traga à luz toda conspiração feita em segredo. Parte 6. Clame por urgência na intervenção. Versículos 17 a 21. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e das garras dos leões a minha vida. Davi não está sendo paciente demais. Está clamando: Deus, até quando? Preciso de intervenção agora. Como orar assim hoje? Senhor, até quando permitirás este ataque? Até quando meus inimigos prosperarão em maldade? Eu peço intervenção agora. Resgata-me das garras de quem quer me destruir. Age, Senhor, e age rapidamente. Parte 7. Peça vindicação pública, versículos 22 a 28. Tu o viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te afastes de mim. Desperta, acorda para me julgares, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Davi quer que Deus não apenas o salve em secreto, mas que o vindique publicamente. Que todos vejam que Deus está com ele. Como orar assim hoje? Senhor, que minha vindicação seja pública como foi minha acusação. Que todos que viram minha queda vejam minha exaltação. Que fique claro que tu estás comigo. Julga minha causa diante de todos. Simples, direto, ousado e totalmente bíblico. Se você entendeu essa estrutura, já está pronto para orar Salmo 35 com sabedoria. Mas aplicar Salmo 35 exige discernimento. Não é para usar em qualquer situação. Existe diferença entre alguém que te ofendeu uma vez e alguém que conspira ativamente sua destruição. Salmo 35 é para o segundo caso. E você precisa saber quando e como orar dessa forma. Aqui estão as 5 situações onde Salmo 35 se aplica. Situação 1. Quando há conspiração deliberada contra você. Não é apenas conflito, é trama planejada. Pessoas se reunindo para tramar seu mal. Mentiras sendo fabricadas sistematicamente. Ataques coordenados. Exemplo moderno. Grupo no trabalho conspirando para te demitir com acusações falsas. Pessoas na igreja espalhando calúnias organizadas. Ex-parceiro manipulando o sistema legal com mentiras. Ore Salmo 35. Peça que Deus confunda os planos, exponha as mentiras, frustre a conspiração. Situação 2. Quando você é atacado sem causa justa. Versículo 7. Sem causa, sem razão. Você não fez nada para merecer. Você tentou paz. Você buscou reconciliação. E ainda assim, ataques continuam. Exemplo moderno. Você ajudou alguém e essa pessoa agora trabalha contra você. Você foi fiel e está sendo acusado de traição. Você buscou o bem e recebeu o mal. Ore Salmo 35.
Declare sua inocência diante de Deus. Peça justiça divina. Situação 3. Quando seus inimigos são mais fortes que você. Versículo 10. Livras o aflito daquele que é mais forte. Você não tem recursos para se defender sozinho. Você está em desvantagem de poder, dinheiro, influência. Exemplo moderno. Empresa grande processando injustamente pequeno empresário. Pessoa influente destruindo reputação de alguém sem voz. Sistema corrupto esmagando inocente. Ore Salmo 35. Clame ao Deus que defende fracos contra fortes. Peça intervenção sobrenatural. Situação 4. Quando há traição de pessoas próximas. Versículo 12. Pagam-me mal por bem. Pessoas que você confiou, ajudou, amou, agora te apunhalam pelas costas. Exemplo moderno. Sócio que rouba empresa. Amigo íntimo que espalha segredos. Familiar que te calunia. Irmão em Cristo que te trai. Ore Salmo 35. Exponha a traição. Peça que Deus lide com traidores. Clame por justiça. Situação 5. Quando zombam do seu sofrimento. Versículo 15 a 16. Zombam, rangem dentes, ridicularizam quando você cai. Não apenas te atacam, mas se alegram com sua dor. Exemplo moderno. Pessoas que celebram quando você perde emprego. Inimigos que riem da sua tragédia. Adversários que sentem prazer no seu sofrimento. Ore Salmo 35. Peça que Deus silencie zombadores, que converta riso deles em vergonha. Agora faça isso. Identifique em qual dessas 5 situações você está. Depois ore Salmo 35 especificamente para aquele contexto. Não ore genericamente. Seja preciso como Davi foi. Funciona porque você está alinhando seu clamor com a justiça de Deus, não com sua vingança carnal. Mas existe uma pergunta que muitos fazem. Jesus não ensinou a amar inimigos? Como isso se encaixa com Salmo 35? Jesus não anulou Salmo 35. Ele o cumpriu e transformou. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Superficialmente parece contradizer Salmo 35, mas vamos mais fundo. Primeiro, Jesus nunca disse que orar por inimigos significa nunca pedir justiça divina. Paulo orou pelos que o atacaram, mas também pediu que Deus os julgasse. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Segundo, Jesus mesmo pronunciou as maldições sobre fariseus. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 8 vezes Jesus declara juízo. Não é vingança, é justiça profética. Terceiro, Apocalipse mostra mártires clamando. Apocalipse 6,10. Até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus não os repreende. Ele responde que justiça virá. Então, qual a diferença entre Antigo e Novo Testamento? No Antigo, Israel como nação podia pedir destruição física de inimigos, porque eram teocracia com mandato de guerra santa. No Novo, Igreja como corpo espiritual pede justiça divina, mas não executa vingança física, porque reino de Cristo não é deste mundo, não guerreamos com armas carnais. O que permanece, direito de clamar por justiça. Confiança de que Deus julgará, oração ousada contra a injustiça. O que muda, método de execução. Não pegamos espadas. Deus usa meios dele, incluindo convicção, exposição, consequências naturais do pecado, juízo final. Como integrar amor e justiça na oração? Ore pela salvação do inimigo. Senhor, que essa pessoa se converta, que reconheça o mal que fez, que se arrependa. Ore pela justiça, se não houver arrependimento. Senhor, se essa pessoa não se arrepender, que tua justiça seja feita, que os planos malignos sejam frustrados, que o mal não prospere. Ore pela sua própria pureza de coração. Senhor, guarda meu coração de amargura, não deixa que ódio se instale, que meu clamor por justiça venha de amor à tua verdade, não de vingança pessoal. Pense nisso.
Davi orou Salmo 35 contra Saul, mas quando teve chance de matar Saul, não matou. Ele clamou por justiça divina, mas não executou vingança humana. Ele amou o inimigo, mas ainda pediu que Deus interviesse. A diferença é, você ama a pessoa, mas odeia a injustiça. Você quer salvação deles, mas também quer justiça de Deus. Você ora pela conversão, mas também pela proteção de mais vítimas. Não é contradição, é complexidade santa. E isso nos leva ao protocolo completo de como orar Salmo 35 hoje. Você tem autoridade que precisa exercer com sabedoria. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso inclui ansiedade sobre inimigos, ataques, conspirações. Você lança tudo sobre Deus através de oração como Salmo 35. Aqui está o protocolo completo para orar Salmo 35 com poder e proteção. Preparação antes de orar. Examine seu coração. Pergunte a Deus: há pecado não confessado em mim? Há amargura que preciso liberar? Estou buscando vingança ou justiça? Confesse qualquer impureza. Entre limpo diante de Deus. Durante a oração, parte 1. Declare a situação com honestidade total. Senhor, fulano está fazendo isto contra mim. Estas são as mentiras sendo espalhadas. Estes são os planos sendo tramados. Seja específico. Deus já sabe, mas você precisa verbalizar. Durante a oração parte 2, use linguagem do Salmo 35. Não invente suas próprias palavras quando Deus já deu palavras certas. Ore os versículos. Adapte ao seu contexto, mas mantenha a estrutura. Senhor, contende com quem contende comigo. Peleja contra quem me combate. Pegue do escudo e da rodela. Durante a oração, parte 3, peça confusão dos planos malignos, não morte das pessoas. Senhor, confunda os planos, frustre as estratégias, exponha as mentiras, proteja-me do mal planejado, faça com que o mal volte sobre quem planejou. Durante a oração, parte 4, declare confiança na vindicação. Senhor, eu sei que tu me vindicarás. Eu creio que tu julgarás minha causa. Minha alma se regozija porque tu és justo. Louvo-te pela vitória que ainda verei. Durante a oração, parte 5, ore pela conversão do inimigo. Senhor, que essa pessoa reconheça o mal, se arrependa e se converta. Mas se ela endurecer o coração, que tua justiça seja feita para proteger outros da mesma maldade. Depois de orar, descanse na soberania de Deus. Não fique obcecado com situação. Não tome vingança própria. Não manipule circunstâncias. Você orou. Deus ouviu. Agora deixa Ele agir. Nos próximos dias e semanas, observe como Deus trabalha. Às vezes justiça vem rápido. Às vezes demora. Às vezes vem de forma que você não esperava. Confie no timing divino. Você saberá que Deus está agindo quando planos contra você começam a desmoronar sem você fazer nada. Pessoas que conspiravam começam a se voltar umas contra outras. Mentiras são expostas por caminhos inesperados. Você recebe paz sobrenatural mesmo antes de ver justiça. Porque Deus peleja por quem confia nele. Não sempre do jeito que esperamos, mas sempre com justiça perfeita. Você começou este vídeo talvez sem saber que existem orações assim na Bíblia. Agora você sabe. Primeiro, que Salmo 35 é oração bíblica de guerra para quando inimigos conspiram contra você, e Deus inspirou essas palavras. Segundo, que há diferença entre vingança carnal, que Deus proíbe, e justiça divina que você pode e deve pedir em oração. Terceiro, que o Salmo tem estrutura de 7 partes que você pode seguir para orar com poder e alinhamento com vontade de Deus. Quarto, que há 5 situações específicas onde esse tipo de oração se aplica e você precisa discernir quando usar. Quinto, que Jesus não anulou essas orações, mas as transformou, integrando amor ao inimigo com clamor por justiça. Essas não são teorias. São armas espirituais que protegerão você quando cercado por adversários.
Se você esquecer tudo o que foi dito, lembre-se disso. Você não precisa se vingar, mas você pode e deve clamar por justiça divina. Deus peleja por quem confia nele. Porque há momento de orar pela conversão do inimigo e há momento de orar Salmo 35 e deixar Deus guerrear. Davi enfrentou Saul por anos, orou o Salmo 35. Não matou Saul quando teve chance, mas clamou por justiça. E Deus fez justiça. Saul caiu. Davi foi exaltado. A oração funcionou. Neemias enfrentou Sambalate e Tobias conspirando contra ele. Orou pedindo que Deus os frustrasse. Continuou trabalhando. Deus confundiu inimigos. Muro foi reconstruído. Paulo enfrentou Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muito mal. Entregou a Deus. Declarou que o Senhor daria a paga. Continuou no ministério. Deus cuidou da justiça. Nenhum deles se vingou. Todos clamaram por justiça. Todos viram Deus agir. E é isso que você precisa levar daqui. Orar Salmo 35 não é falta de amor. É exercício de fé de que Deus é justo. Não é fraqueza espiritual. É força de confiar que o Senhor dos Exércitos peleja por você. Não é cristianismo inferior. É modelo bíblico de clamor por justiça. A maioria vai continuar sofrendo ataques calados, sem saber que pode clamar, achando que pedir justiça é pecado. Você não. Porque agora você sabe que Deus deu Salmo 35 exatamente para momentos em que inimigos se levantam, que você tem direito de clamar com ousadia, que Deus não se ofende com oração por justiça, mas se ofende quando você não confia nele o suficiente para clamar. Agora quero saber de você. Você está enfrentando alguma das 5 situações onde Salmo 35 se aplica? Nos comentários, sem dar detalhes, apenas declare: o Senhor peleja por mim. Marque esse momento de confiança. Eu leio cada comentário. E se você está pronto para clamar com ousadia bíblica, escreva: eu oro Salmo 35. Não é declaração de vingança, é declaração de fé em Deus guerreiro que defende seus filhos. Se chegou até o final, parabéns. 69% param no meio de vídeos sobre justiça divina porque o tema incomoda. Mas você permaneceu. Isso diz que você não quer cristianismo diluído, mas verdade bíblica completa. Comente: Deus é meu defensor, para marcar sua confiança de que Ele peleja por você. E se quer continuar aprendendo sobre oração poderosa, assista ao próximo vídeo sobre como orar os salmos imprecatórios com sabedoria, link na descrição. As Escrituras nos lembram em Salmo 35:10. Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Não há ninguém como o Senhor. Ele defende fracos, ele luta por oprimidos, ele executa justiça. Você não precisa se vingar, você não precisa lutar sozinho, você só precisa clamar. Clame, confie, veja Deus guerrear, que o Senhor lhe dê coragem para orar com ousadia bíblica, que Ele lhe dê sabedoria para clamar por justiça sem amargura, que Ele lhe dê vitória sobre todo inimigo que se levanta contra você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e todos digam amém.